Muito boa tarde a todos. Estamos iniciando aqui mais uma gravação para o material de conclusão do curso de Licenciatura em Física do Grupo Unis, mais precisamente na disciplina de Tecnologia e Sociedade. Agradeço a oportunidade da apresentação desse trabalho e eu vou falar um pouquinho sobre o fracionamento de misturas heterogêneas. E os objetivos da nossa aula é o fracionamento de misturas heterogêneas relacionadas a misturas heterogêneas sólido-líquido, as misturas heterogêneas líquido-líquido e misturas heterogêneas sólido-sólido. Fazendo uma recordaçãozinha, vamos aqui entender um pouquinho o que é matéria. Um dos conceitos de matéria é que matéria tem existência física real, tem massa e ocupa espaço. E o que é massa? Massa é a quantidade de matéria que um corpo possui ou um objeto possui. Se pegarmos alguns exemplos, como por exemplo 1 kg de chumbo e 1 kg de isopor, eles possuem massas iguais, pois ambos possuem 1 kg. Porém, o volume é diferente em relação aos dois materiais. Nossa, vou botar um pouquinho. Para entender o processo de fracionamento de misturas, em um primeiro momento estudaremos as fases como o estado da matéria, o líquido, o sólido e o gasoso. Entendendo o fracionamento de misturas. Ou seja, eu posso conseguir fracionar as misturas de substâncias simples e substâncias compostas. A substância simples, nós temos aqui o sódio, uma molécula de sódio, um cloro, hidrogênio e oxigênio. As substâncias compostas, nós temos aqui o cloreto de sódio, ou seja, na substância simples eu me referia a simplesmente o elemento sódio, o elemento cloro, o elemento de hidrogênio e o elemento oxigênio, seus respectivos símbolos. Para a substância composta, eu tenho o quê? Uma ligação entre esses elementos. Ou seja, eu tenho um cloreto de sódio, eu tenho um metano, que é o carbono e 4 moléculas de hidrogênio, CH4, um trióxido de alumínio, Al2O3, e a água, que é a mistura de 2 moléculas de hidrogênio com uma de oxigênio. Então, para entender o fracionamento, eu sei que aqui, quando a substância é simples, você tem somente o elemento químico. Ele não apresenta fórmulas químicas. E a substância composta ela possui fórmula química, que são a maioria das substâncias que nós encontramos. Só um momentinho aqui, que eu vou ter aqui o número de fases. Pronto. Gravação ao vivo é assim, sempre tem esses imprevistos. Aqui nós temos a destilação fracionada, que é um termômetro também, um sistema de separação líquido-líquido, onde você tem uma coluna de fracionamento, um balão de fundo chato, redondo, onde está a mistura, ocorre novamente um aquecimento, ele vai passar pelo condensador, e do outro lado você vai ter o componente destilado. Ou seja, no primeiro exemplo você tem aqui, eu poderia ter água com algumas partículas muito pequenas, sólidas, que ao evaporar a água, entrar em temperatura de ebulição, a água vai se tornar vapor, a água vai passar pelo condensador e vai condensar como água pura aqui do outro lado, ficando somente as partículas sólidas. Aqui eu tenho dois líquidos, não tenho mais um líquido e um sólido, porém eu tenho líquidos com temperaturas de ebulição diferentes, que é um processo de obtenção de vários produtos, vários solventes. Então você consegue aquecer, aquele que atingir a temperatura de ebulição vai evaporar, pré-definida, a temperatura pré-definida vai evaporar, vai virar vapor, e ao passar pelo condensador vai se condensar pela troca de calor com a câmara fria, resfriada, a câmara resfriada, e ao condensar vai ser separado para o recipiente, onde vai ficar o componente destilado. Só uma observação, eu coloquei aqui uma mistura eutética. É uma mistura que solidifica a uma temperatura constante, similar ao que ocorre em substância. Então, esse é o conceito da mistura de líquidos. Você conhece aquela temperatura pré-definida, em que a temperatura em que a mistura se solidifica,
E aí você consegue, através desse conhecimento de temperatura de ebulição, temperatura de solidificação, fazer as separações para obter um determinado produto desejado. Aqui é um processo bem bacana, que é o processo de obtenção de açúcar e álcool. Aqui nós sabemos que o álcool e o açúcar são derivados da cana, né? Então a cana ocorre o plantio da cana. Depois essa cana é extraída, né, ocorre o processo de extração da cana. É feito todo um tratamento de limpeza e moagem da cana. Né? Essa cana ela é lavada, ela é moída em um moinho, de onde se extrai o caldo. Esse caldo é tratado e mandado para uma caldeira, onde vai acontecer o que? Essa caldeira será aquecida nesse recipiente dessa caldeira. E essa temperatura vai ocorrer o que? A evaporação e a cristalização. Ou seja, o vapor, né, a temperatura vai ser suficiente para vaporizar, né, essa substância, vai criar vapor do caldo da cana. O vapor vai passar por um processo de condensação e vai virar um melado. E esse melado vai ser fermentado, vai passar por fermentação e destilação, novamente, um outro processo de separação, para poder ter como produto final o álcool. E aqui, o que sobrou da cristalização no processo de evaporação é o que nós consumimos, que é o nosso açúcar refinado. Vai passar por um processo de refinação e tudo. E vai virar o açúcar refinado, que é o açúcar comercial. Tá? É um esquema bem detalhado de vários processos de separação, desde o plantio da cana até o produto final, que nós estamos referindo aqui nesse momento, que é o álcool e o açúcar. Aqui eu tenho um outro processo de filtração, né, que é a filtração a vácuo, onde a pressão atmosférica vai atuar sobre aquela mistura do resíduo e vai ajudar nessa filtração, separação do sólido líquido. A saída do ar aqui pelo sistema à direita, a pressão reduzida, isso ocorre no Kitasato, e a gente consegue separar água, tendo aqui no outro lado a água, a ar e a separação de sólidos também. Conseguir separar partículas mais leves. Como a gente pode ver aqui na figura, você tem aqui a solução misturada, e à medida que essa solução é envolvida nesse processo de mistura, as partículas sólidas que são muito leves e não conseguem decantar para o fundo do recipiente vão se aglutinando. Através do movimento, da força, da reação cinética que vai acontecendo ali, essas partículas vão se aglutinando e assim, após se aglutinarem, se tornam mais densas. Começam a misturar a massa de uma com a massa de outra, vão se aglutinando, e dessa forma elas se tornam mais densas, e aí a gente consegue fazer a separação, porque aquele sólido que era muito leve, que estava suspenso na solução, a partir da floculação e da aglutinação das partículas sólidas, se torna mais denso e consegue ir para o fundo do recipiente. Temos aqui um outro processo de decantação, simples também, né, que é um funil. E você tem também duas fases líquidas, né, coexistindo. Por exemplo, a gente poderia estar falando de óleo e água. E após ter a separação, em função do tempo, por densidade da água e do óleo, um exemplo, aqui tem uma válvula que eu posso abrir e drenar somente a parte que está no fundo do funil de decantação, ou seja, somente a água, se fosse água e óleo, né? E ao chegar aqui no final, eu fecho a válvula, ficando somente o óleo na parte do funil decantado, e no becker aqui embaixo ficaria a água. É um exemplo, né? Pode ser outras substâncias também. Então aqui eu tenho outros dois exemplos, né? A flotação também, que é, por exemplo, a areia e serragem, né? Se eu tiver essa mistura, por flotação eu consigo separar. Eu tenho lá dois materiais sólidos, eu adiciono água. Por a serragem ser menos densa do que a areia, e menos densa do que a água adicionada, ela vai ficar suspensa na água, né? Vai ficar suspensa. Se você jogar um pouquinho de serragem na água, você pode perceber que ela não afunda, ela fica suspensa, né? Um pouquinho de serragem, que é um pozinho bem fininho da madeira. Então, adicionando água na mistura de areia e serragem, eu consigo separar
três fases aqui demonstradas na figura. Eu vou ter a serragem na superfície, a água sendo solvente ali no centro e a areia, o sólido mais denso no fundo. Um processo utilizado na mineração, que é a levigação, ou seja, a passagem de água arrastando algumas partículas mais leves e permanecendo no fundo do material mais denso. E a dissolução fracionada, que você é bem parecido com o que eu falei também aqui. Por exemplo, a adição, você tem sal e areia, eu adiciono água, vai tornar uma água salgada, e eu consigo separar a areia. Vou por um terceiro processo de filtração, né? E depois eu consigo, através da evaporação, separar o sal da água. Ou seja, eu consigo separar do sal e a areia. Eu faço um processo de agitação, misturo essas partículas, em seguida eu adiciono água, faço uma filtração, vou ter somente a água e sal e consigo separar depois da areia, né? Misturando água com sal eu obtenho areia, porque o sal vai diluir na água. E depois a água salgada eu faço um processo de evaporação para que eu consiga separar o sal da água. Bom, pessoal, eu acho que foi uma apresentação bem rápida, né? Não foi nada assim muito planejado, assim, com muito tempo, mas eu acho que foi muito importante, foi muito bom e muito legal também participar dessa matéria de tecnologia e sociedade, que cada vez mais os professores, os profissionais de educação precisam se adaptar às novas tecnologias para poderem passar conhecimento, né, a divulgar toda a parte pedagógica durante o seu processo de trabalho e contribuir para a formação dos jovens, das escolas, enfim, todo o processo educacional. Tá bom? Eu agradeço a todos. Muito obrigado a todos.